Bom, mais um Natal chegando, né? Mais um fim de ano. E lá vamos nós falar de Natal de novo. Essa semana e semana que vem, eu e o pastor vamos trazer duas meditações a respeito de Natal. É um tempo do auge da igreja, né? Um tempo da alegria da igreja, da festa, do protagonismo da igreja. Então é muito importante a gente meditar um pouquinho a respeito do Natal, né? E nessa primeira meditação, eu queria falar exatamente sobre isso, desse momento do auge, né? Dezembro é o auge do nosso ano, vocês já perceberam? O ano é interessante. A gente começa janeiro, fevereiro, março, a coisa vai meio tropeçando, né? Você ainda está pagando coisa do ano passado, você ainda está acertando sua vida, começando a planejar o ano, as crianças estão começando na escola, a coisa ainda não está, né, encaixada. Depois da Páscoa parece que o ano engrena. A gente tem a celebração da Páscoa, que é igual, né, ao Natal, é o auge do ano da igreja, e aí depois o ano deslancha. E aí começa a tocar a música, sabe? A música vem suave, o ano vem começando, abril, maio, junho, julho, e o ano vai se passando, num ritmo natural. Quando a gente chega em outubro, parece que o negócio vai começando a crescer de novo. Aí vai chegando novembro, o negócio vai crescendo. Aí chega dezembro, a gente chega no auge da música, sabe aquele clímax da música? O filme vem crescendo, suspense. Eu disse que ela está quase pronta, a mesa de som. Mal, falta um pouquinho. Então, a música vai chegando no seu auge, você viu, né? Eu quase cheguei no auge dela. O filme de suspense também, ele vai chegando no seu auge. É o que vai acontecendo com o nosso ano. Nosso ano ele vem crescendo, crescendo, crescendo. E aí quando chega em dezembro, acabou. Ó, ninguém mais se preocupa com nada. As contas vão ficar para o ano que vem mesmo, porque agora chegou o fim do ano. Se você tiver que gastar, você vai gastar. Aí começa a planejar onde é que você vai passar o fim do ano. E festa, e enfeite. E o ritmo muda. A rotina das nossas vidas, ela se transforma quando chega dezembro. Mas isso acontece no mundo inteiro, vocês já pararam para perceber? Todo mundo fica assim. Aliás, eu estou para te dizer que o mundo fica mais alvoroçado, fica mais empolgado, fica mais extasiado do que a igreja. O mundo vira um frenesi em dezembro, vira uma loucura. Por quê? Porque vai mudar o calendário? 2023 vai virar 2024? É por isso que as pessoas estão tão empolgadas? Ano que vem vai ser a mesma coisa. Dívida, trabalho, problema, boleto, escola, loucura, tudo igual. Para que essa empolgação toda que acontece em dezembro? Eles nem sabem o porquê. Dezembro vai chegando e nas próximas semanas a gente vai ver isso crescer cada dia mais. E dia 24 de dezembro, você vai ver isso tomar conta das pessoas. Dia 24 você não consegue andar em lugar nenhum. Eu estou para ver quem tem coragem de ir no calçadão de Osasco, sábado. Sábado não, esse ano vai ser quando? Sexta-feira? 24 de dezembro, 11 da manhã. Eu dou um prêmio para quem tiver coragem de ir lá. Loucura. Mas não acaba, meio-dia as coisas fecham. Só que aí é que a coisa começa. Você passa em cada esquina, tem uma turma festejando. Todos os bares estão abertos. Todos os mercados estão lotados. Todas as casas estão com o portão aberto e tem um churrasco e uma festa acontecendo. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. E de novo eu pergunto, por quê? Uma festa enorme acontecendo. E as pessoas não fazem a menor ideia do que elas estão celebrando. O mundo faz isso, não é só o Brasil. Muda a forma. Não é com caixa de som na rua, portão aberto e churrasco. Mas tem alguma forma. O mundo inteiro faz festa. E ninguém sabe o porquê. Ninguém sabe o porquê. Dia 24 de dezembro, todos vocês vão ver e participar de várias dessas festas. Pouquíssimas pessoas sabem que essa festa é para celebrar o aniversário de uma pessoa. E menos ainda das que sabem que é o aniversário de uma pessoa, vão celebrar o aniversário dessa pessoa com essa pessoa.
Que coisa terrível! Mas a Bíblia nos mostra que sempre foi assim. E eu queria convidar os irmãos hoje para ler comigo o texto de Lucas 2. É um texto longo, tá? Mas é importante para a gente meditar a respeito dele. Eu quero ler com os irmãos o texto que está em Lucas 2. Eu vou ler a partir do versículo 1 para que a gente tenha contexto. A gente vai até o 38. Vou até tomar uma água para conseguir chegar no final. Vamos lá. Diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz ao seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Haviam pastores que estavam nos campos próximos durante a noite e tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eles ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram, foram para os céus, e os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram e os que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Completando os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, ao qual tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino deverá ser consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e, louvando a Deus, disse: ó soberano, como prometestes, agora pode me despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia
e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Texto grande, nos conta uma história que vai desde o nascimento de Jesus até o final da consagração dele no templo. E ele revela algo muito interessante acerca do caráter de Deus e acerca do nascimento de Jesus. Eu quero abrir um parênteses aqui, para a gente voltar para essa história, e essa história vai nos levar ao que a gente estava conversando sobre o Natal, que todo mundo celebra e ninguém sabe o porquê. Vocês já perceberam o que interessante que é, cada vez que Deus apareceu para o homem antes desse momento aqui? Vocês se lembram de algum momento em que Deus apareceu, se revelou para o homem? Eu lembro de alguns de cabeça aqui que eu guardei. Quando Abraão viu a Deus, eles fizeram um pacto. Já lá em Gênesis 15, não lá em Gênesis 12, quando ele manda ele sair da terra. Lá na frente, quando eles falam sobre um pacto que eles vão fazer e que ele vai herdar a terra e de que ele vai ser pai de muitas nações. Ele separa os animais ao meio e faz uma fileira, como a tradição mandava nos pactos. E no fim do dia, um fogo e uma fumaça aparecem e consomem tudo aquilo, e ele fica aterrorizado. A visão é gloriosa, ela é poderosa, ela é majestosa, ela é gigante. Tanto quanto Moisés quando vê Deus na sarça. É fogo consumidor, é aquela coisa gloriosa, enorme, que não consome a sarça, e Moisés fica impressionado. Moisés vê de novo, e depois lá na frente, quando ele já tinha relação íntima com Deus, ele fala assim, eu queria vê-lo, e ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, você fica ali, eu vou passar, mas só a sombra minha vai passar. Ele fica em choque, e depois que ele desce, o povo pede para ele se cobrir, porque não dá para ver de tanta glória. Se a gente pegar a visão de Isaías, quando ele se vê diante do templo, ele olha e fala, pronto, morri. João, quando vê as coisas do fim e a glória, cai duro. Pronto, morri. Elias, a mesma coisa. Todo mundo que viu a Deus, quase morre. Só de tentar ter uma experiência com Ele. É glorioso demais. E aí, ele resolve que ele vai virar homem. E ele se revela como um bebê, que nasce de uma mulher, numa cidadezinha desse tamanho. E não fica num hotel de luxo como um rei, não. Ele vai para o comedouro de animais, num estábulo de uma hospedaria. Esse é Deus, se revelando agora de uma nova maneira para a gente. Completamente diferente de tudo aquilo que ele havia feito. Isso é impressionante da gente imaginar. E isso causa um choque nas pessoas. Você imagina que quando esse bebê nasceu, essa hospedaria estava cheia. Mas um bebê nascer numa hospedaria vai causar um tumulto. Se você já viu um bebê nascer, você sabe o tumulto que é. Correria, gritaria, barulho, mulher gritando, chorando, limpando, o bebê gritando, e corta daqui, amarra dali, limpa sangue, aquela coisa doida, né? Se você tivesse hospedado nesse hotel e nasce um bebê, você não ia ficar incomodado no meio da noite? Caramba, que menino chato, tem que nascer aqui. Por que não leva para o hospital, não nasce em casa? Que incômodo o bebê nascer ali, né? Mas e se você soubesse que esse bebê que está nascendo é aquele que atravessou na coluna de fogo? É aquele que quando as pessoas vêm, elas caem dura, como se elas estivessem morrendo? E se você estivesse vendo aquela visão lá de Apocalipse, do cavaleiro pronto para a batalha, voltando, e você soubesse que quem está nascendo ali é ele, você ia se incomodar? Acho que não, né? Você imaginou no templo? Um bebê de 40 dias indo para o templo ser apresentado. Israel, nessa altura do campeonato, tinha uns 6 milhões de pessoas. Israel, eu digo o povo, o judeu. Quanta criança não era apresentada no templo todo dia? Você imagina. O povo tinha filho naquela época, não era igual hoje. Quanta criança não era apresentada no templo todo dia? Ah, mais um. Entrava e saía e ninguém ligava. Mas e se você soubesse que, como a Bíblia chama, Emanuel, Deus conosco,
está sendo apresentado naquele dia no templo, você não ia lá? Pois é. E ninguém ficou sabendo. Ninguém ficou sabendo quando ele nasceu. Ninguém ficou sabendo quando ele foi apresentado. Ninguém ficou sabendo quando ele passou por aqui, por ali, quando ele foi para Jerusalém, para Belém, de volta para Nazaré. Ninguém ficou sabendo. Exceto algumas pessoas. As pessoas faziam suas festas do mesmo jeito. Viviam suas vidas do mesmo jeito. Ficavam na estrebaria, ficavam na cidade santa, entravam no templo, adoravam, jejuavam, viviam suas vidas. E Jesus passou por elas. Mas só algumas ficaram sabendo quem era ele. Isabel, parente de Maria, ficou grávida mais ou menos no mesmo período que ela. E para Isabel foi revelado que o bebê que nasceria de Maria, aquele era o Senhor. Até o bebê de Maria na barriga adorou, porque ele sabia que aquele que estava nascendo era o Senhor. Mas ela era quem? Uma dona de casa, mulher de um sacerdote. Não tinha posse, não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha relevância. Não era um rei da terra, não era um rico da terra, não era alguém do sinédrio, não era alguém importante, era uma pessoa comum. Que além de gerar João, o maior de todos os profetas, ela ainda teve a oportunidade de saber que aquele que estava na barriga de Maria era Deus. Quem mais teve a bênção de ver e de saber que aquele era Deus? Os pastores. Homens simples, absolutamente simples, analfabetos, sem posses, sem casa, no campo, cuidando dos animais. Ali era inverno, não tinham nada, não eram ninguém, irrelevantes. O anjo aparece diante deles, abre os céus e permite eles verem a adoração do menino e fala para eles, ele está lá em Belém, vão lá ver. E eles largam tudo no campo, as ovelhas ficaram todas para lá, e eles correram para lá, e eles viram exatamente aquilo, e eles adoraram, e quando eles adoraram, eles saíram, eu já ganhei tudo que eu tinha para ganhar, eu vou sair para contar. Eles não voltaram para as ovelhas, eram os bens mais preciosos que eles tinham, eram as ovelhas no campo, ficaram lá. Eles foram anunciar que o Senhor havia nascido. Quem mais ficou sabendo? Um carpinteiro e uma adolescente grávida, José e Maria. Eles sabiam que quem estava nascendo era o Senhor. Mas não é só isso. A gente tem Simeão, um homem idoso, um homem piedoso, um homem simples que adorava a Deus com tudo que ele era, jejuava, adorava e era zeloso, tinha temor de Deus no coração dele, e Deus dá a promessa, você não vai morrer enquanto você não vê com os seus olhos o Cristo de Deus. E lá, no fim da vida, ele passa, olha um bebê e fala, opa, é esse aqui, toma da mão da mãe e adora aquele menino. Deus está comigo. Ele termina de ver essa criança, você já imaginou isso? Ele termina de ver essa criança, olha para o céu e fala, pai, pode me levar, não tem mais sentido a minha vida aqui, os meus olhos já viram a salvação, acabou, nada mais importa. A voz dele é tão audível que Ana, uma idosa que vivia no templo, passa e ouve o que ele está falando e crê. E a ela também é revelado que aquele é Deus, e ela igualmente adora. O que eles têm em comum, meus irmãos? Os simples e piedosos. Não foi revelado a nenhum rei, não foi revelado a nenhum senhor, não foi revelado a nenhum mestre da lei, não foi revelado a ninguém de estatura e de importância, não foi revelado a ninguém que tinha qualquer valor social, não foi revelado a ninguém cuja voz seria ouvida. Talvez se fosse revelado a Caifás, se fosse revelado a Nicodemos, e eles falassem, olha, nasceu o Senhor, pronto, todo mundo ia aceitar. Não, foi revelado a pastores, foi revelado a estrangeiros, foi revelado
aos pobres, foi revelado aos simples. São esses que Deus quer. E se a gente lê a adoração de Maria, no capítulo 1, quando ela vai agradecer a Deus por ter engravidado, a gente conhece bastante, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Todo mundo conhece, tem até um louvor que canta isso, né? Pois é, mas tem algo interessante que Maria fala. Maria, de certa forma, ela vai profetizar a respeito da função desse Senhor. Ela fala assim que o Senhor atentou para a humildade da tua serva e ela vai seguir isso quando ela mostra que a misericórdia do Senhor se estende aos que o temem de geração em geração, e Ele dispersa os que são soberbos, derruba os governantes, mas exalta os humildes, e enche os famintos de coisas boas, mas aos ricos de si, Ele dispensa de mãos vazias. Maria vai profetizar exatamente sobre esse ministério do Senhor. Esse ministério do Senhor vai se confirmar quando a gente lê as bem-aventuranças. Quando ele começa o ministério dele e vai pregar, ele fala exatamente para quem ele veio. Quem são os bem-aventurados? Os pobres de espírito, os miseráveis, os que têm fome e sede de justiça, os que são perseguidos, os que são humilhados. Esses são os quais para quem ele veio. E isso é fantástico da gente ver. Quando a gente lê esse texto, quando a gente lê a adoração de Maria, quando a gente vê essa história na qual a gente vê Simeão, Ana, Isabel, quando a gente vê José, Maria, esses homens simples, os pastores, eles tendo acesso a algo que ninguém mais tem, isso se revela em como nós vivemos hoje. O Natal está aí. A gente acabou de falar sobre isso. Dia 24 começa a loucura. Festa e mais festa e mais festa, sem saber quem é o aniversariante. Por quê? Deus não se deu a revelar para os orgulhosos. Deus não se deu a revelar para os estrangeiros do seu povo, para os seus inimigos. Não se deu a revelar para aqueles que não têm temor, para aqueles que não têm piedade. Não. Ele se deu a revelar para os miseráveis. Se deu a revelar para os humildes. Se deu a revelar para os estrangeiros dessa terra. Ele se deu a se revelar para mim e para você. Isso não é motivo de vanglória. Isso é motivo de consciência. Nós somos os miseráveis, que sabemos que somos miseráveis. Nós somos os humildes, que sabemos que somos humildes. Nós somos os famintos, que sabemos que somos famintos. E a bondade dele é tanta que ele revelou a nós, que nasceu o filho dele em Belém. Nós somos como os pastores, nós somos como Ana, nós somos como Simeão, nós somos como Isabel. Pessoas simples, sem relevância no mundo. Mas a nós foi revelado que nasceu em Belém, Emanuel, Deus conosco. E isso nos dá uma responsabilidade enorme. Afinal de contas, quem sabe o nome do aniversariante? Nós. Nós não podemos permitir que as nossas celebrações, que as nossas festas, que a nossa alegria seja igual à alegria de quem não conhece o aniversariante. Mas, mais importante, nós precisamos que a nossa festa seja para o aniversariante e com o aniversariante. O Senhor Jesus precisa habitar na nossa celebração de Natal, porque Ele é Deus conosco. Ele não é Deus por aí, Ele não é Deus na terra, Ele não é Deus passando, Ele está conosco. A nossa celebração da Páscoa precisa ser, do Natal, precisa ser a maior celebração da esperança. Porque o nascimento de Jesus é o nascimento da esperança. O dia em que ele nasce, Simeão diz,
existe esperança para os gentios. Até então, nós éramos os cachorros, nós éramos os mendigos, nós éramos os estrangeiros, nós éramos os que estavam fora. Como a parábola do Senhor vai dizer que o Senhor vai fazer uma festa e os convidados não querem vir, então ele sai à rua e busca os da rua e traz para dentro da festa. Nós somos esses. E ele veio para nos buscar. Agora eu te pergunto, como nós vamos celebrar o nosso Natal? O nosso Natal precisa ser celebrado em alegria e em esperança com o Senhor, porque Ele é Deus conosco. Ele precisa ser o centro do nosso Natal. Ele precisa ser o significado do nosso Natal. Ele precisa ser manifestado no nosso Natal, aonde nós estivermos. Porque muita gente vai celebrar o Natal com a gente e vai celebrar como o mundo celebra. Alegria por quê? Porque sim, nós temos esse elemento precioso para dar significado a toda a festa, que é o Senhor Jesus. Eu não estou dizendo que você não pode celebrar e fazer festa. Pode, você deve fazer festa, porque você sabe o porquê você está fazendo festa. Não estou dizendo que você não pode enfeitar a sua casa, você deve enfeitar a sua casa. Você está enfeitando a sua casa para fazer festa para o aniversariante, ele vai lá. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma árvore de Natal, que você não pode ter uma guirlanda, faça tudo isso. Faça com vontade, faça o melhor, mas faça para a glória dele. Mas lembre-se de colocá-lo no centro dessa festa. Lembre-se de anunciá-lo nessa festa. O mundo vai celebrar essa festa. Eles só não conhecem o aniversariante. Eles já estão na festa, de banho tomado, de roupa trocada, levando comida, cheio de presente. Você só precisa apresentar o aniversariante. O Natal, ela é uma oportunidade maravilhosa que nós temos de anunciar quem é Jesus. Jesus não é um bebê que nasceu numa estrebaria e que chorou e que incomodou todo mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é uma criança que passou pelo templo e que foi lá ser oferecida. Não. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus conosco. A gente leu agora há pouco e a gente comentou sobre as manifestações do Senhor no passado. Era fogo, era terror, era susto, era medo, era poder. Ele está conosco e nós podemos vê-lo, tocá-lo, amá-lo, viver com Ele sem nenhum tipo de medo. Nós só precisamos anunciar para esse mundo que Ele está conosco e que essa é a hora de celebrar. Porque até quem conhece o nome dele, até quem conhece que ele nasceu, não necessariamente sabe quem ele é de verdade. Muita gente vai achar que ele é um mestre, muita gente vai achar que ele é um bom homem, muitas religiões falam sobre ele. Para algumas religiões ele é um profeta, para outras religiões ele é o maior entre os homens, para outras religiões ele é o nosso irmão mais velho. Até para crentes ele é alguma coisa importante. Ele não é qualquer coisa. Isaías 9, no versículo 6, vai dar dimensão exata de quem ele é. Ele diz: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Esse nasceu, não foi qualquer um. O nosso Rei nasceu, o nosso Senhor nasceu, o nosso Deus se fez carne e habitou conosco.
subiu aos céus e vai voltar. E enquanto ele não volta, o Natal é a oportunidade que nós temos de anunciar para o mundo que esse Senhor nasceu. E que ele pode celebrar da mesma forma que nós podemos celebrar. Não é mudar o conteúdo da festa, é só dar sentido para ela. O mundo vai celebrar o Natal. A nossa função é dar sentido ao Natal do mundo. Anunciar que existe um rei que está vivo e que governa e que merece essa festa, que merece todas as outras festas, que merece a adoração. E que essas pessoas que hoje celebram podem celebrar com significado para deixar uma vida de tristeza, de angústia e de dúvida e passar a viver uma vida de esperança. Uma vida na certeza de que o rei delas está vivo. Então, eu quero convidar você a celebrar o Natal. Eu quero convidar você a se alegrar nesse Natal, a fazer desse Natal o melhor Natal e fazê-lo para a glória de Deus. Não perca as oportunidades, não perca nenhuma oportunidade de entronizar o Senhor na sua festa, de fazer dele conhecido, de fazer dele adorado, porque é disso que o mundo precisa. O mundo precisa ter sentido para essa celebração. Nós já sabemos disso, porque nós somos os humildes, que tiveram a oportunidade maravilhosa de ser revelado para nós quem é ele que nasceu. Não é só um bebê. Amém? Vamos orar? Pai, nessa época tão maravilhosa, tão interessante, tão agradável da celebração do Natal, nós queremos te pedir ousadia, Pai. Nós queremos te pedir coragem. Nós queremos fazer como esses pastores, que ao contemplar o menino Jesus ali, Deus conosco, abandonaram tudo porque nada mais faz sentido e passaram apenas a glorificar o nome do Senhor e anunciar o nascimento desse seu filho, Pai. Dá-nos, Pai, a oportunidade nesse Natal. Nós queremos te pedir oportunidades. Permita, Pai, que a gente possa anunciar o nascimento do teu filho Jesus. Permita, Pai, que a gente possa pregar de maneira simples, de maneira amável, de maneira agradável, que o seu filho nasceu, Pai. Que o seu filho é o rei de todas as coisas, que ele é Deus conosco. Nos dá, Pai, a alegria de celebrar com aqueles que ainda não te conhecem, para que eles também possam te conhecer, te adorar e te reconhecer como o Senhor de suas vidas, para que todos nós possamos dar sentido às festas e adorá-lo como o Senhor merece. Convidamos, Pai, o Senhor para participar conosco da celebração desse Natal, que será feita para o seu Filho Jesus, que será feita para a honra e para a glória dele, porque nós cremos e agradecemos pelo fato dele ter vindo para nos salvar, para nos resgatar e para nos trazer a alegria de viver e a esperança na vida eterna, Pai. Te louvamos por tudo isso no nome de Jesus. Amém.